Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o terceiro domingo da Quaresma, ainda fazendo o nosso caminho de peregrinação em direção à Páscoa do Senhor. E para que nós possamos fazer bem esse caminho de conversão, a primeira leitura de hoje nos ensina da importância que tem para nós ouvir a palavra de Deus, acolher a palavra de Deus e guardá-la. A primeira leitura do livro do Êxodo nos mostra que Deus é aquele que chama, faz e realiza para si um povo segundo a sua vontade. Um povo que faz com ele uma aliança que está baseada na sua palavra, na sua lei, nos seus mandamentos. Ora, o povo de Israel não cria a si mesmo como povo. O povo de Israel não dá a si mesmo a origem como povo. Não parte do povo de Israel a aliança com Deus, mas pelo contrário, a iniciativa é do Senhor. É Ele quem chama, Ele quem convoca, Ele quem congrega e dá àqueles a quem Ele chama a sua palavra como fundamento, a sua palavra como lei, a sua palavra como aliança. É na fidelidade à aliança, à palavra de Deus, aos seus mandamentos, que o povo de Israel se santifica, que o povo de Israel tem que se converter e que o povo de Israel se entrega ao serviço de Deus. Ora, por que é importante para nós meditarmos sobre isso de acordo com aquilo que a primeira leitura nos ensina? Porque muitas vezes ao longo desse tempo quaresmal, pode ser que nós não nos damos conta da necessidade de fazer um caminho de conversão fundamentados na palavra de Deus, tendo como critério de vida os mandamentos do Senhor e a sua lei. É a partir disso que nós vamos nos convertendo. A conversão, ela não parte de uma iniciativa puramente humana, aonde nós olhamos para nós mesmos e tentamos dar um jeitinho ou consertar uma coisa ou outra que não está bem. Não, a conversão, ela parte da acolhida da lei de Deus, que é o critério para que nós possamos conhecer a vontade do Senhor. O espelho que nós temos que nos olhar e ver o reflexo daquilo que Deus deseja para nós é a sua palavra, é a sua lei, são os seus mandamentos. Ora, a grande dificuldade para que nós possamos viver bem isso, ela vem do fato de que nós temos uma certa mentalidade que entende lei, mandamento como algo pesado, algo cansativo, algo chato. Quantas vezes as pessoas repetem que as leis existem para serem quebradas? Ora, se nós temos esse modo de pensar, quando nós vamos meditar a primeira leitura do livro do Êxodo, a palavra de Deus para nós parece inútil. Afinal de contas, Deus revela a sua vontade. Deus dá mandamentos concretos ao povo de Israel para que o povo siga. Ora, se as leis existem inteiramente para serem quebradas, então de nada serviria a palavra de Deus, de nada serviria os mandamentos do Senhor. E o que acontece? Quando nós ignoramos os mandamentos, não procuramos ter a eles como princípio, como norma, como critério de vida, nós vamos gradualmente tornando a nossa vida cristã inconsistente, vaporosa, uma vida frágil, uma vida que não tem solidez, uma vida que não tem fundamento, uma vida que não está bem edificada. E por isso, quando nós começamos um caminho quaresmal de conversão, de purificação, de maior proximidade com Deus, nos preparando para a Páscoa, às vezes pode acontecer que a nossa quaresma seja quase inútil para nós, porque nós não fazemos um caminho de conversão, porque nós não sabemos da onde eu estou, qual o caminho que eu tenho que fazer e para onde eu tenho que ir. Ora, essas três características, aonde eu estou, eu só consigo saber quando eu olho para a lei de Deus, para os mandamentos de Deus. Qual o caminho que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o caminho do cumprimento dos mandamentos. E aonde eu tenho que chegar? No amor a Deus que passa pela obediência à sua vontade. Por isso nosso Senhor no Evangelho de hoje nos ajuda de modo muito especial, ensinando e dialogando com três tipos de pessoas no templo em Jerusalém, para onde ele subiu para a festa da Páscoa. Aqui São João nos mostra que três tipos de pessoas se aproximam de Cristo, três tipos de pessoas têm, de certo modo, um enfrentamento com o nosso Senhor. O primeiro tipo de pessoas são aqueles que São João chama de os cambistas e os vendedores. Judeus que estão dentro do templo,
mas que fazem do templo o lugar onde Deus habita, o lugar onde se deve ouvir a palavra de Deus e prestar culto a Ele, um lugar de comércio. Talvez nós pensamos assim: será que isso aqui é uma crítica que São João está fazendo a uma forma de religião baseada no dinheiro? Também, mas há algo mais profundo aqui. Os cambistas e vendedores que estão no templo fazendo comércio são um determinado tipo de pessoa que mantém uma relação com Deus meramente de troca. Faz-se alguma coisa para Deus, esperando alguma coisa dele em troca. Ofereço alguma coisa ao Senhor, esperando dele uma retribuição. Por isso, esses homens estão dentro da casa de Deus, estão dentro do templo do Senhor, mas, diz São João, eles estão sentados. Eles não só fazem comércio, eles não só vendem bois, ovelhas, pombas, como eles estão sentados. Para eles, estar próximo do templo, para eles, estar próximo do santuário do Senhor, não significa nada, porque o que mais importa para eles é ter lucro. O que mais importa para esse primeiro tipo de pessoas é as benesses materiais. Ora, aqui nós temos que nos perguntar, nesse tempo quaresmal, fazendo um exame de consciência, de acordo com esse primeiro tipo de pessoas: será que muitas vezes a relação nossa e de tantas outras pessoas com Deus não é uma relação também assim? Uma certa relação de distância, de uma certa indiferença àquilo que Deus diz ou deixa de dizer. Nós ficamos como que sentados, acomodados, e mais nos preocupamos com os nossos negócios do que com as coisas de Deus. Porque assim acontece, muitos cristãos agem dessa forma. E a quaresma é um tempo maravilhoso de Deus para que nós possamos nos converter, se nós estamos nesse caminho. Se eu reconheço no meu coração que existe para com Deus uma indiferença, um distanciamento, que a palavra de Deus ela não me toca, os mandamentos de Deus para mim não significam nada ou pouquíssima coisa, se eu nem sequer conheço os mandamentos de Deus, e por isso não sei como me relacionar com Deus, por isso eu não sei como rezar, por isso eu não sei como me comportar na casa de Deus, por isso eu não sei o que eu estou buscando na casa de Deus, pode ser que o meu coração está voltado mais para as preocupações materiais, mais para os problemas práticos da vida, mais para os negócios do que para a vontade de Deus. É exatamente assim que esses homens estavam. E por isso, esse tipo de atitude de um coração que age com Deus numa relação de troca, ele provoca a ira de Cristo, a ira. Nosso Senhor fica irado santamente quando Ele vê o templo de Deus, a religião, o lugar sagrado onde nós nos relacionamos com o Pai, transformado meramente numa relação de troca, por aquelas pessoas tão materialistas, tão preocupadas com mesquinharia. Ele faz um chicote, derruba as mesas dos cambistas e vendedores, coloca todos para fora do templo e expulsa os animais. Não façais da casa de meu Pai um lugar de comércio, porque a casa do Pai é lugar de oração. Meus queridos, a quaresma existe para nos ajudar a nos converter do apego às coisas terrenas para Deus. Nós precisamos rezar mais, nós precisamos buscar mais a Deus, nós precisamos abrir mais o nosso coração à palavra de Deus, porque senão nós caímos nesse erro. Nós vivemos a religião como uma troca, na qual nós esperamos que Deus nos dê alguma coisa, caso nós ofereçamos alguma coisa a Ele. Mas nós somos indiferentes, a palavra de Deus não significa muito para nós. Nós temos que pedir a ajuda de Deus nesse tempo, para que o Senhor venha ao nosso encontro e nos purifique do apego aos bens terrenos, para que nós possamos nos voltar para Deus. Uma segunda categoria de pessoas, que talvez nós possamos nos encontrar, é aqueles que no evangelho de hoje, se aproximam de Jesus e perguntam: que sinais nos mostras para agir assim? Aqui já é um segundo tipo de pessoa. Esses judeus, eles não são mais vendedores e cambistas, também são judeus, mas eles estão preocupados com outra coisa. Eles estão preocupados em, para acreditar em Jesus, Jesus tem que fazer sinais para agradá-los. Jesus tem que fazer prodígios, Jesus tem que realizar milagres, Jesus tem, como por assim dizer, dar um show sobrenatural para que eles, então eles vão acreditar. Qual é o problema desse segundo grupo de pessoas, de judeus que se aproximam do Senhor? Eles não estão preocupados com Deus, eles não estão preocupados com a palavra de Deus, eles não estão preocupados em se converter, não.
eles querem ver maravilhas, eles querem ver sinais. Ora, aqui existe um segundo problema na nossa vida cristã, que talvez nós precisamos nos converter no tempo quaresmal. Quantas pessoas não baseiam a sua vida cristã pura e simplesmente em sinais, milagres, prodígios, sentimentos, emoções, visões, revelações, aparições? É a vida cristã totalmente baseada em coisas frágeis. Algumas pessoas vivem um cristianismo tão supersticioso, tão apegado a coisinhas, a sinais, a um sonho que eu tive, uma visão que tiveram e me contaram, uma revelação, mas não se une ao Senhor pela obediência à palavra. Às vezes esse tipo de cristianismo supersticioso, ele beira o paganismo. Então se tem, sei lá, uma aparição no vidro de uma casa em algum lugar, as pessoas se reúnem ali, mas não sabem nada da palavra de Deus, não sabem nada dos mandamentos, não procuram fazer um caminho de conversão. Que tipo de cristianismo é esse que busca sinais? Ora, Jesus também, para essas pessoas, ele tem uma resposta: destruir esse templo e em 3 dias eu reerguerei. Ele usa um enigma para fazer com que eles caiam numa armadilha espiritual. Eles acham que o templo que ele está dizendo é o templo construído de pedras. Ele está falando do seu corpo, do mistério da ressurreição. Quem está à procura de sinais, quem vive à procura de crendices, de superstições, quando se depara com o mistério do Cristo morto e ressuscitado, não consegue compreender, não consegue viver a graça de uma vida nova que vem do Espírito de Cristo ressuscitado, porque ele está preocupado com visões, ele está preocupado com sonhos, com revelações, não com o Senhor. Nós temos que também levar em consideração isso. Como é o nosso cristianismo? Como está sendo a nossa vida cristã? A escuta da palavra de Deus, a meditação da palavra, o cumprimento dos mandamentos, que nos faz nos unir mais a Deus e viver uma aliança de amor, tem sido para nós fundamento de vida cristã, ou nós estamos baseando a nossa fé em crendices, superstições, bobagens, coisinhas ali, coisinhas aqui, sentimentalismo, emoção, choro, revelações, visões, tudo isso que nos leva para longe do Senhor, porque não é isso mais essencial. E um terceiro tipo, e o último que nosso Senhor nos apresenta hoje no Evangelho, é um tipo interessante. Diz São João que alguns, vendo os sinais que Jesus realizava, muitos creram no seu nome. Que coisa maravilhosa! Um terceiro tipo de judeus que estavam por ali no templo, vendo os sinais que Jesus realizava, porque ele realizava sinais, creram no seu nome. Mas estranhamente, diz São João, Jesus não lhes dava crédito. Não lhes dava crédito. A fé daqueles homens e mulheres judeus que estavam ali, para Jesus não significava nada. Para ele não lhes dava crédito. Por quê? Diz São João. Porque ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. O que é que Jesus via quando ele olhava dentro do coração desse terceiro grupo de pessoas que acreditavam nele pelos sinais? Que eles tinham uma fé superficial, que a fé deles estava mais baseada nos sinais do que no Senhor, que eles até aproximavam de Jesus, eles até buscavam a Jesus, mas não é uma fé profunda, não é uma fé enraizada. Ora, nós temos que saber de uma coisa importante nesse tempo quaresmal: Cristo vê o nosso interior. Nós podemos, às vezes, dissimular o nosso pensamento e nossos sentimentos diante do vizinho, do amigo, da esposa, do esposo, do pai, da mãe, do filho, da filha, do irmão, da irmã, mas não podemos dissimular o nosso coração diante de Deus. O Senhor, ele penetra os nossos corações e vê o que nós somos por dentro. E é aí que está para nós o que é mais importante. Esse tempo quaresmal tem que ser um tempo de profunda conversão, para que a nossa fé esteja no Senhor, porque a Ele nós não podemos enganar, não podemos. Se nós praticamos uma vida cristã aparente, superficial, não tenham dúvida, o Senhor sabe disso. Quando Ele olha para nós, Ele não nos dá crédito, e talvez por isso, tantas vezes as nossas orações não são atendidas pelo Senhor. Aqui está um grande drama.
Quantas vezes nós rezamos quando rezamos e a nossa oração parece não ter eficácia? A nossa oração não tem eficácia porque a nossa fé é superficial. Quando o Senhor olha para dentro de nós, Ele vê o quê? Nada. Uma fé aparente, uma fé que não está convertida, uma fé que não está enraizada, uma fé que não é busca de Deus, é busca de si próprio. Meus queridos, vamos examinar a nossa consciência nesse tempo quaresmal e aproveitar para nos colocar diante da palavra de Deus e ver se algum desses 3 tipos de pessoas, de algum modo, estão presentes dentro de nós. Se nós precisamos de nos converter desse caminho para o Senhor. São Paulo, na segunda leitura, diz algo muito belo. Ele diz assim: os judeus, eles estão atrás de milagres, sinais. Os judeus querem ver um espetáculo religioso. É isso que os judeus querem, eles querem ver um show. Por isso que o diabo, quando leva Jesus para o alto do templo, para a ponta mais alta do templo, diz a ele: lança-te daqui para baixo, porque está escrito que os teus anjos não deixarão que o seu pé tropece em alguma pedra. O diabo quer agradar os judeus de certo modo, porque a hora que Jesus se jogar e os anjos o segurarem, todos os judeus que estão no templo vão ver e vão aplaudir e vão louvar. Só que Jesus responde: não tentarás ao Senhor teu Deus, porque esse show, esse espetáculo religioso que ele poderia fazer, não converte o coração de ninguém. A nossa fé cristã, ela não está baseada em show, em espetáculo, em evento. A nossa vida cristã está baseada na nossa comunhão com Cristo, e que passa pelo cumprimento das palavras. Diz São Paulo: mas os gregos, eles querem sabedoria, os gregos querem ciência, os gregos querem conhecimento, os gregos querem teoria. Só que conhecimento num coração que não é convertido não serve de nada. Se a minha mente está enchendo de conhecimento, enchendo de conhecimento, enchendo de conhecimento, mas o meu coração continua no mesmo estágio endurecido, esse conhecimento para mim ele é inútil. E pior, ele pode ser condenativo, porque eu conheço muito, mas não amo muito na proporção em que conheço. Ora, não é o conhecimento de Deus pura e simplesmente que nos salva, nem são os prodígios que Deus realiza. O que é que nos salva? Diz São Paulo: nós, os apóstolos, pregamos Cristo crucificado. Para os judeus isso é insensatez, isso é fraqueza. Para os gregos isso é loucura. Porque para quem busca conhecimento de Deus, ciência, teoria, e eu me deparo com a necessidade de me converter, senão eu não entro em comunhão com o Senhor, isso é um pouco difícil. Por que nós temos dificuldade de viver de acordo com os mandamentos? Por que nós temos dificuldade de examinar a nossa consciência quando nós conhecemos os mandamentos? Às vezes muitas pessoas desprezam os mandamentos porque pensam assim: mandamento é coisa para criança da catequese. Tenho uma péssima notícia para dar a vocês. Muitas vezes nem as crianças da catequese sabem quais são os 10 mandamentos. E aí está um problema, porque se eles não são um espelho colocado diante de mim, eu não tenho nem critério de examinar a minha consciência. E talvez pode acontecer que, por exemplo, as minhas confissões, elas sejam quase que nulas, inválidas. Porque quando eu vou me confessar, ao invés de olhar para os mandamentos e ver refletido neles a minha vida, naquilo que está bom, naquilo que tem que ser convertido, eu vou contar história, eu vou reclamar, eu vou dizer: olha, o que está me machucando? Não, os nossos pecados não nos machucam em primeiro lugar, eles machucam a Deus, por assim dizer, eles ofendem a Deus. Os mandamentos são caminho de relacionamento com o Senhor, depois comigo e depois com o próximo. Por isso, quando eu vou me confessar, eu preciso saber os mandamentos. Eu tenho que fazer um exame de consciência com base neles. Por isso. E aí que está o problema. Se nós não buscamos o Cristo crucificado, se nós não procuramos fazer um caminho de conversão, obedecendo a Deus e cumprindo os mandamentos, nós ficamos ou procurando prodígios e sinais, milagres, visões, profecias e outras coisas iguais, ou nós ficamos procurando teoria, conhecimento, doutrinas mais exóticas possíveis que existem por aí, ideologia A, ideologia B, ideologia C, um monte de bobagem, mas não buscamos a única coisa que nos salva: passar pelo caminho estreito da cruz e ir ao encontro do crucificado. Por isso que São Paulo diz na segunda leitura: para nós que somos salvos pela cruz de Cristo, Cristo é
sabedoria de Deus e poder de Deus, porque Ele é muito mais sábio do que os homens e é muito mais poderoso do que a fraqueza humana. Meus queridos, é difícil nos converter, todos nós sabemos disso. É difícil lutar contra os nossos pecados, nenhum de nós temos dúvida sobre isso. Mas esse caminho quaresmal que nós estamos fazendo, nós não estamos sozinhos, não estamos. Deus nos deu os mandamentos porque Ele é Pai. E qual pai que verdadeiramente ama os seus filhos que não diz: meu filho querido, meu filho amado de minha alma, por favor, não vá por este caminho, não faça esse percurso, se afasta dessa pessoa, não faz isso, não vai por esse caminho, vai por esse. Qual pai e mãe que não ama seus filhos, que não os educa, que não diz a ele: não pode fazer isso, e sim, isso você deve fazer. Ora, por que Deus nos deu os mandamentos? Porque Ele é Pai, porque Ele nos ama, porque Ele precisa nos educar, Ele precisa dizer não e precisa dizer sim. E é por isso que nós temos que guardar os mandamentos para nos converter. Mas atrás dos mandamentos e junto com eles está o amor de Deus por nós. É difícil nos converter? É difícil buscar a santidade? É difícil lutar contra os nossos pecados? Muitíssimo. Mas nós não estamos sós. Deus nos dá a sua graça, e a sua graça brota daqui, da cruz, da Eucaristia, do corpo, sangue, alma e divindade do Senhor, brota do sacramento da confissão. Por isso o tempo da quaresma é um tempo maravilhoso para nós podermos nos confessar com mais profundidade, com mais contrição, com mais amor a Deus, com mais desejo de santidade, porque de lá do sacramento da confissão brota para nós a graça para viver de acordo com a vontade do Pai. Por isso nós precisamos comungar mais e melhor durante o tempo da quaresma, porque daqui do corpo, sangue, alma e divindade do Senhor na Eucaristia, brota para nós a graça para nós nos santificarmos. A conversão não é trabalho nosso, é trabalho de Deus em nós. Por isso, vamos pedir a nosso Senhor que nos ajude a fazer bem esse caminho quaresmal. Vamos colocar os olhos nele. Desde a quarta-feira de cinzas até agora, você tem colocado os seus olhos no Senhor? Você tem colocado o teu coração no crucificado? Você tem procurado fazer um caminho de conversão? Ou talvez nós ainda estamos, por assim dizer, empurrando com o peito. Não, amanhã eu resolvo, depois eu resolvo. Não, eu vou jogando para frente. Uma hora eu me converto. Vou procurando aqui teorias, ideologias, conhecimento, ciências. E aqui eu vou procurando milagres, sinais, prodígios, emoções, lágrimas. Depois eu me converto. Eu não quero mexer com cruz agora não, porque dá muito trabalho. Não tem outra escapatória. Nós estamos no deserto caminhando com o Senhor para a Semana Santa. E Ele vai morrer. E Ele vai passar pela cruz. E Ele vai ser morto. E nós vamos passar pela cruz com Ele. Senão não temos vida nova. Para que nós possamos celebrar bem a Páscoa, temos que fazer esse caminho de conversão na quaresma, com muita sinceridade. Por isso é que nós não podemos desprezar, perder tempo na quaresma, com uma coisinha aqui, outra ali, uma bobagenzinha, uma coisinha. Não, temos que procurar meditar mais a palavra, conhecer bem os mandamentos, se confessar com frequência e piedade, com sincero arrependimento, procurar participar bem da Santa Missa, procurar fazer penitência pelos nossos pecados, que são muitos, se nós somos sinceros, corrigir dentro do nosso coração aquilo que não está bom e colocar a nossa confiança no Senhor crucificado. Esse é o nosso caminho quaresmal, esse é o nosso retiro quaresmal, e é ele que nós temos que fazer. Vamos pedir a Nossa Senhora, a São José, que como Sagrada Família que são, nos tomem pela mão, nos ajudem com paciência e com amor a dar pequenos passos no caminho da nossa conversão. Com a graça de Deus, tudo nos é possível, se nós procuramos o Senhor, se nós somos sinceros, se nós procuramos encontrar nas palavras do Senhor a vida eterna, que Ele quer nos oferecer em abundância, porque Ele é Pai, nos ama, e quer que nós sejamos felizes como seus filhos, não por medo, porque Deus não quer medo, não por temor, por horror de Deus, que coisa chata, tenho que cumprir os mandamentos, senão eu vou para o inferno. Não, Deus não quer isso. Deus quer coração de filhos que tem que obedecer, tem que passar pelo cumprimento dos mandamentos, que a graça de Deus vai nos acompanhar. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude nesse caminho quaresmal de conversão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.